Boa noite, pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos, obrigada pela presença. E hoje nós temos na nossa sequência aqui de estudos, nós estamos aqui no capítulo 7, na seção 9, que vem a ser aqui a extensão do reino, e essa extensão do reino, ela tem a ver muito com o que nós falamos na última aula de terça-feira sobre quem que está aprendendo o curso, quem que precisa de salvação. Então, todos os ensinamentos do curso, eles vão para a mente que nós diferenciamos, apenas para dar um nome para diferenciar, nós chamamos de tomador de decisões, que é a parte da mente que decidiu identificar-se com uma identidade física e psicológica, ou seja, que decidiu identificar-se com a figura projetada pelo ego, mas que, ao mesmo tempo, esse poder de decisão que ela teve de decidir-se pela separação, continua tendo esse poder, continua em aberto e pode decidir-se novamente pela verdade. Quando nós nos decidimos pela separação, é como se tivéssemos entrado num sono profundo, sonhando com um ser separado, autocriado, que é essa imagem que o ego nos forneceu, e essa imagem é a qual a nossa consciência está ciente dentro aqui do mundo das formas. Mas não é essa imagem que é o nosso ser e, portanto, não é da imagem que o curso fala quando nos fala da salvação, de voltarmos a reconhecer nosso ser e de voltarmos a ter a nossa verdadeira função. Então, para ver o que é essa extensão do reino, que descreve o que é a nossa extensão, nós vamos primeiro, como sempre temos feito, nos unir aqui no nosso propósito de permitirmos que a nossa mente, a nossa capacidade de aprender seja conduzida pelo Espírito Santo. Nos preparamos para esse momento, nos aquietando os barulhos externos, nos desligando de preocupações, nos desligando de pensamentos superficiais, mas ainda assim bem alertas e bem despertos, para permitirmos que o Espírito Santo nos conduza e nos dê os pensamentos que precisamos receber para voltarmos a estar cientes do nosso ser. Então, preparando-nos assim, em propósito, para que o Espírito Santo seja nosso professor, nós estamos, então, prontos para vermos sobre o que Jesus nos fala da extensão do reino. E o curso fala até relativamente pouco sobre o reino de Deus, sobre a extensão, assim como fala pouco sobre o amor, porque essas são condições que só podem ser conhecidas, elas não podem ser percebidas. Mas ainda assim, nós, no nosso sonho de separação, nós precisamos de ter uma motivação, um agente motivador para buscarmos de volta o nosso ser. Então, Jesus nos traz em palavras aqui o que só pode ser experienciado, mas com o propósito de ouvirmos ao Espírito Santo, nós conseguimos alcançar uma ideia, termos assim
percebermos um rumo na direção da verdade. Então, a extensão do reino, ele começa dizendo que só tu podes limitar o teu poder criativo, mas a vontade de Deus é liberdade. Então, o que é esse poder criativo? Esse poder criativo, ele não tem nada a ver com a criatividade que a consciência individual tem. Cada um dentro da figura, dentro de um corpo físico e psicológico, tem características ou tem capacidades que aqui no mundo dos sonhos são chamadas de capacidades de criar, de criatividade. Quando o curso nos fala, quando Jesus diz que nós estamos retendo ou limitando nosso poder criativo, ele está falando da mente, não é no comportamento, portanto, não é a individualidade, mas é a consciência ou se separada de Deus e que se imagina separada do reino de Deus, mas essa consciência, embora esteja alinhada ou esteja ciente da figura projetada do ego, ela ainda pode voltar a se identificar com o seu ser, com o ser que ela é. Então, o poder criativo, ele é da mente que ativa o espírito. O espírito é o poder de criação. Deus criou o espírito que em seu poder e deu todo o poder ao espírito, e nós que somos criação de Deus também como mente, nós ativamos o espírito para suprir essa necessidade de criação, de se estender. Criar, na linguagem do curso, é estender. Então, criar o amor de Deus é estender pensamentos de amor de Deus. Então, estender o amor de Deus. E isso acontece o tempo todo, é a condição de céu, e esse poder, ele foi compartilhado na criação conosco, quando Deus nos criou. É graças a esse poder que nós somos co-criadores com Deus, e esse poder, então, nós podemos limitar ele quando decidimos pensar separação, mas Deus almeja que nós voltemos a ser livres, porque limitar o poder criativo, não estar ciente da criação, é limitar o nosso ser, é nos colocar numa condição de aprisionamento, é nos limitar, é nos colocar fora do reino de Deus. E não é a vontade de Deus que as suas crianças, que os seus filhos não saibam da condição do reino de Deus, que foi feito para elas e com elas para a alegria para a nossa alegria, para a alegria do reino de Deus. Porque a alegria, diferente também do que o ego chama de alegria, que é a alegria do ego é uma percepção de um prazer ou de algo almejado e alcançado, a alegria genuína, a alegria verdadeira, ela é inalterável e ela é o resultado natural da mente que cria, ou seja, que estende o amor de Deus. Então, a alegria, ela só pode, a verdadeira alegria, ela é uma condição do céu. E isso nós falamos bastante na terça-feira, o quanto o curso ele é dado a nós, não o nós, aquela identificação de um ser dentro do mundo aqui, esse ser funcional. Esse ser funcional é uma sala de aula para a mente que está percebendo e que, para ela voltar a estar curada, precisa voltar a criar. Então, a conhecer. Então, a mente, ela, na verdade, nunca deixou de conhecer, mas quando nós nos colocamos
por vontade própria, numa condição de separação de Deus, e passamos a ser perceptores, ao invés de criadores, nós perdemos, na nossa experiência, essa capacidade de criar, de estender o amor, ou seja, perdemos a capacidade de sermos verdadeiramente felizes. Não como filhos de Deus, o filho de Deus nunca deixou de ser feliz, mas a nossa experiência deixou de estar ciente da verdadeira alegria, e Deus quer que voltemos de novo a saber da alegria que é ativar o espírito ou estender as criações, estender o amor de Deus. E seguindo essa linha de raciocínio, Jesus também nos diz aqui no 1,4, o egoísmo é do ego, mas a plenitude do ser é do espírito, porque é assim que Deus criou. Então, a plenitude do ser, nós somos essa plenitude do ser, como Cristo. Então, egoísmo é essa parte isolada sozinha, então essa é do ego. Mas a nossa realidade ainda é plenitude do ser. O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o espírito, sendo mediador entre eles, sempre em favor do espírito. Então, o Espírito Santo, que foi a resposta a Deus à nossa crença de separação dele, então o Espírito Santo ele fica entre o ego e o espírito, então ele intermedia. Nós só não perdemos a capacidade de voltar a saber do espírito graças ao Espírito Santo, porque quando decidimos por separação, por ego, o ego jamais nos colocará de volta na criatividade e na criação de Deus, porque isso é o fim do ego. Então, somente graças ao Espírito Santo, a nossa mente tem como voltar a saber de novo da sua plenitude. E a alegria verdadeira, então, está na plenitude e não nas coisas do mundo. As coisas do mundo, nós podemos fazer todas elas, e enquanto sala de aula, precisamos ser normais e fazer tudo que está no roteiro de qualquer maneira, mas fazendo isso com a mentalidade disposta no Espírito Santo, nós estaremos utilizando todos os acontecimentos ou todas as partes funcionais que nos vêm no dia a dia para liberarmos a nossa mente disso, porque nós fizemos o ego, e o ego projetou esse mundo com a nossa concordância para ele ser exatamente como ele parece para nós. E nós precisamos, então, deixar de investir o nosso pensamento no mundo, o nosso apego no mundo. Isso não significa não fazer as coisas aqui que de qualquer maneira estão projetadas dentro do mundo. Então, mas nós os fizemos sem o apego, sem o investimento, porque o investimento agora está no tomador de decisões. O investimento está na mente que quer estar alinhada ao pensamento do Espírito Santo, porque ela já sabe que o que ela está vendo dentro do mundo dual aqui não é a realidade. Não está ciente ainda da condição do céu, porque não tem ainda de volta a capacidade do conhecimento na sua experiência, mas já sabe também que não quer mais o ego, não quer mais estar aprisionada no sonho de separação. E por isso que nós nos voltamos então ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele sempre age a favor do Espírito da verdade de Deus. O ego, como ele diz aqui adiante, o ego chama isso de... O ego se queixa que o Espírito Santo que ele não está sendo
que ele está sendo, que ele usa de parcialidade, que ele não está sendo justo para com o ego. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele é sempre a favor da verdade. E outro conceito bem interessante aqui dentro da extensão do reino que Jesus nos traz é conhecer. Então, ele, aqui no final no início aqui está dentro do parágrafo 2, no 5. Criar é o oposto de perder, como a bênção é o oposto do sacrifício. Então, o mundo, ele é feito à base de sacrifícios. Eu preciso, tudo que eu dou, eu perco, e se eu recebo, outro perde. Então, a lei do mundo, ela é oposta da lei de Deus, da lei da criação. Na lei da criação, nós precisamos dar para ter. Eu preciso ser para ter. Na lei do mundo, tudo que eu dou, eu perco, tudo que eu recebo, alguém outro perde. Então, o criar a condição de céu, Jesus está falando aqui da mente. Então, criar é bem o oposto de perder. Tudo que nós criamos é isso que nós temos. E a criação, ela é para todos. Então, na criação do céu, não, nada é retido de ninguém. Como ele diz, o que tem que ser estendido, e é desse modo que retém o conhecimento de si mesmo. O Espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu Criador. Então, a criação, a condição de criar do céu, tudo o que é feito é para todos, para todas as partes da mente. E isso, então, é criação, e isso aqui dentro do sonho, dentro do reflexo da criação do céu, é a bênção. Então, a verdadeira bênção aqui na funcionalidade do mundo é quando nós permitimos que nossos pensamentos se estendam, os pensamentos de amor, o reflexo do amor do céu se estenda aqui. E ele se estende de duas formas. Ele perdoa aquilo que se opõe ao amor e se alegra com aquilo que é amor. Então, isso é criação, e o reflexo da criação. Então, aqui, a forma de abençoar é perdoar aquilo que se opõe à extensão, aquilo que se opõe à verdade, e, ao mesmo tempo, se alegra naquilo que é a extensão do amor, porque a extensão do amor, quando ela é genuína, quando é verdadeira, quando não é aquela barganha do ego, ela só aumenta aonde ela é recebida, e ela é recebida por todos, embora nem todos estejam cientes. Então, ela não tem oposição. Não tendo oposição, ela traz paz para o coração, tanto de quem a recebe, quanto no coração de quem a dá, porque a mente ainda é a mesma em todos. E essa extensão, então, dos pensamentos de Deus, que é tido como também a criação, é a única função do Espírito. Então, o Espírito, ele não pode ser contido ou estagnado. O Espírito é ativo no sentido de se estender. A mente ativa ou dá o direcionamento dessa extensão, ou a mente faz os pensamentos, mas é o Espírito que o estende. Então, plenitude é extensão. Então, ser de mente plena é estender-se é criar. Todo o sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão e assim bloqueia a tua única função. Então, e quando nossa única função está bloqueada, a alegria do nosso ser também está bloqueado. Então, não há alegria dentro do mundo aqui
que se a mente estiver com o investimento dela, ou estiver vendo o seu ser dentro do mundo separado, como se isso fosse a sua realidade. Então, é possível, graças ao Espírito Santo, ainda perceber aqui o ser separado, separado do irmão, mas é possível saber que na mente nós somos o mesmo ser. Então, a extensão ou a plenitude, ela é um pensamento, ela é uma forma de pensar sobre o irmão. O curso fala, às vezes, ver o irmão com a visão do Espírito Santo, mas ver é pensar. Os sentidos físicos, eles foram feitos, assim como o corpo, para separar. Então, obviamente que no comportamento, nós vamos continuar vendo o mundo separado, mas a condição de paz da mente é aquela que estende o amor, quer seja na forma de perdão ou de alegrar-se com aquilo que percebe de amoroso no irmão. Porque a única coisa verdadeiramente amorosa que existe no mundo vem dos pensamentos de Deus. O ego é o oposto de Deus, então o ego não conhece o verdadeiro amor. Mas como a nossa mente, embora ela pense que separou-se de Deus, ela não tem como separar-se realmente, sempre há resíduos da verdade em tudo que nós fizemos. E esses resíduos de amor, então a nossa mente alegra-se quando ela recebe esses testemunhos. E aquilo que é o oposto, então, do amor, que é a separação, o que o amor faz? Ele vê a irrealidade disso, e isso é o perdão. Então, perdoar é o equivalente aqui no sonho a criar no céu, e nesse pensamento de perdoar, é que nós permitimos que os milagres venham contemplar ou venham cuidar das coisas que queremos aqui. Na aula passada, nós vimos muito como que acontece quando nós queremos os benefícios que o curso promete, mas quando acreditamos que não os alcançamos, que nós voltemos a nossa atenção para quem que está querendo esses benefícios. Quando nós queremos proteger uma imagem falsa do ser que nós somos, mas que pensamos que somos esse ser, mas nós não o somos, nós estamos enganados a respeito de nós mesmos, e aí esse ser que é fruto desse engano não pode receber os benefícios dos milagres, os benefícios do perdão, porque esse ser simplesmente sequer é real. Então, quando aparentemente o curso não funciona, os milagres não vêm à mente, nós precisamos questionar quem que está querendo receber essas bênçãos, porque a verdadeira bênção, a extensão de Deus, ela também funciona só para o verdadeiro ser, para nós que pensamos que estamos aqui, mas que temos a total a total capacidade de escolher de novo pelo nosso ser. Isso nós chamamos de tomador de decisões. Então, a esse tomador de decisões é que o curso está ensinando aqui sobre a extensão do reino, que nunca deixou de ser pleno e completo, embora que nós não estejamos cientes dele, do próprio do próprio ser do Cristo. Então, aqui no 4, no 2, Jesus diz aqui: tu não conheces a tua alegria, porque não conheces a plenitude do teu ser. Isso que a gente viu há pouco. Sempre que nós não estamos cientes da plenitude do ser de Cristo que nós somos, nós deixamos de conhecer a verdadeira alegria. Exclui qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro.
Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte para ela, sobre ela para curá-la. Então, os milagres estão aqui disponíveis para o mundo. Atrás de cada ato, atrás de cada coisa que o ego projetou, o Espírito Santo tem um milagre. Ele tem a contraparte para tudo que o ego fez. E o milagre, então, ele está aqui para permitir que a nossa mente volte a ser curada dessa crença de separação, que é a causa de não estarmos cientes da nossa plenitude do ser. Então, permitindo que a integridade volte à nossa mente, isso redesperta a integridade nela e a devolve ao reino devido à sua aceitação da integridade. A integridade é o Cristo. A integridade é o ser que nós realmente somos. E todas as partes que parecem ter vidas separadas aqui no nosso mundo dual, ou na nossa experiência, é parte íntegra da mesma mente, da mesma vida. Só existe uma mente, um Filho de Deus, uma vida. E a integridade é saber disso, é saber que tudo que foi feito é para todos, porque só existe um em Deus. A plena apreciação da plenitude do ser, que é mental, então não tem nada a ver com a forma comportamental, aqui é apenas na forma de pensar, ou é totalmente na forma de pensar, faz com que o ego, então a plena apreciação da plenitude do ser faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. Então, quando nós permitimos que a nossa mente volte a pensar com o Espírito Santo, ser um com o ego, acreditar no ego, investir no ego passa a ser impossível, porque é insano. E assim, estando no Espírito Santo, estando com a mente curada, é impossível não estender o amor a tudo e a todos, porque essa é a nossa função natural da nossa mente. Despertar é tornar-se natural. Antinatural foi pensar separação e se identificar com o ser separado e sofrer agora os ataques e atacar e todo o peso que isso traz consigo, isso é antinatural para a mente. Natural, então, é voltar a saber da plenitude do ser. E nessa plenitude, como ele diz aqui, é por isso que há perfeita paz no reino. O reino de Deus, ele é feito de paz, a condição do reino é a paz, porque não há conflito, não há ataque, não há nada que se oponha e nada é retido de ninguém. Tudo é compartilhado em comunhão. O espírito está realizando a sua função e só a realização completa é paz. Então, o espírito, ele precisa se estender por ser o que é. Deus criou o espírito com a característica do próprio Deus, que anseia por se estender. Então, o espírito não pode ser retido ou estagnado. Ele está sempre em extensão. E quando o espírito, quando nós permitimos a nossa mente ativar o espírito e permitimos que a extensão dele ocorra livremente, isso faz com que a nossa mente se perceba em paz. E a paz, então, é a condição do céu. As criações aqui no 5:3, as criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. Então, isso reforça aquilo que eu falei antes, que na unicidade, na condição do céu, tudo o que cada fragmento de mente aqui pensa com a mentalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo transforma em extensão, é para todos, como ele diz aqui, as criações de cada filho de Deus. Então,
de cada aspecto da mente que cria é para todos e pertence a todos, e isso faz com que o Cristo seja um só, o Filho de Deus seja um só, porque tudo que é pensado, independente de que aspecto da mente, de que partezinha que seja da mente, tudo é para todos. E mais um detalhe, Jesus fala que quando nós, na nossa mente, nós acreditamos que realmente nós separamos de Deus, porque os sentidos físicos nos mostram um mundo dual. O ego usa isso de argumento para dizer que a separação de fato aconteceu e nós continuarmos investindo a nossa mente no ego, porque é isso que faz com que ele sobreviva. Sem o nosso apego ao ego, não existiria, não haveria como que o ego viver, porque ele não tem uma fonte própria de vida. O ego, ele precisa do poder que vem da nossa mente, de nós acreditarmos nele, para ele continuar parecendo que existe. Retirando a nossa crença do ego, essa ideia ego simplesmente desaparece, deixa de existir. Então, o que o ego faz para se proteger contra isso que ele considera uma ameaça? E, de fato, não é uma ameaça, mas, de fato, o ego desapareceria, como desaparecerá, se nós voltarmos o nosso pensamento à nossa realidade, e não a essa imaginação de ser. Então, o ego, para se proteger, ele nos diz que nós desobedecemos a Deus, que nós nos separamos de Deus. E Jesus diz aqui no 6,5, desobedecer à vontade de Deus só tem significado para o insano. Na verdade, é impossível. A plenitude do teu ser é tão ilimitada quanto a Deus. Mais uma vez, vemos aqui a metafísica mais pura do curso. Então, é impossível que a separação de Deus tenha acontecido. Nós nunca deixamos a Deus, nós apenas pensamos que deixamos e sonhamos que somos esse ser individual, esse ser físico e psicológico, mas nós não precisamos agora nos sentir culpados nisso e nem com medo de como retornar, porque graças ao Espírito Santo, que está entre o ego e o espírito, intermediando a nosso favor e a favor do espírito, nós podemos voltar à plenitude do ser, voltarmos a estar ciente de quem que nós somos. E para nos trazer essa certeza, o Espírito Santo, ele, através dos milagres, ele nos comprova que nós, na verdade, nunca desobedecemos a Deus, nunca saímos de Deus, porque isso é simplesmente impossível. É impossível uma parte da vida separar-se da vida e continuar sendo vida. Então, uma parte do amor separar-se e tornar-se outra coisa e continuar existindo. É impossível. Então, nós ainda somos de Deus, ainda somos a sua imagem e semelhança, mas só pelo fato de estarmos sonhando aqui não significa que isso de fato aconteceu, mas de fato precisamos de ajuda para sair do sonho, para despertar. E o Espírito Santo, então, ele nos conduz nisso. E para concluir aqui, Jesus nos traz no último parágrafo, ser confiante em que nunca perdeste a tua identidade e as extensões que a mantêm na integridade e na paz. Então, nós nunca perdemos nossa identidade, nunca deixamos de ser o Cristo e nem perdemos as extensões que tornam a integridade que mantém o nosso ser na integridade, que mantém o Cristo unido e na paz. Milagres são uma expressão dessa confiança, graças a ser impossível deixar a fonte de vida, os milagres, eles estão aqui para
como efeito natural da mente que se volta para a cura. Então, milagres são naturais. Isso que o ego nos faz, que é trazer o sofrimento, trazer o medo, trazer o conflito, trazer a ausência de paz, isso é antinatural, porque Deus não nos criou para isso. Natural é voltarmos a nossa mente para os milagres, voltarmos a nossa mente para a realidade do céu. Seguindo aqui, eles são, então, milagres são uma expressão dessa confiança, eles são reflexos tanto da tua identificação apropriada com os teus irmãos, quanto da tua consciência de que a tua identificação é mantida pela extensão. O Cristo que nós somos é garantido e é mantido pela extensão do amor de Deus, e os milagres, eles trazem a identificação apropriada para com os irmãos. Então, o milagre, ele é para todos, porque ele age como o Espírito, ele não limita. Se nós tivermos uma ideia de um milagre individual, é que nem a crença que nós pensamos ter dentro daquele autoconceito de que quem pode ser ajudado. Quando nós voltamos os milagres para uma individualidade, também o milagre não pode fazer nada, porque o milagre só reconhece o espírito que nós somos. E se nós permitirmos isso, é nessa permissão que os milagres vêm para curar a nossa mente, vêm para restituir a consciência de quem somos. O Wagner colocou aqui no chat, o Espírito Santo trata cada indivíduo de modo específico, conforme sua característica. O Espírito Santo, Wagner, ele traz tudo o que é de todos, mas da forma como cada aspecto da mente consegue alcançar. Ele continua aqui, o Wagner. Uma mente autista parece ter uma resistência maior. Faz sentido? Eu diria que uma mente autista, ela só não está tão ciente, então, mas mesmo sem autismo, quando nós queremos voltar para uma salvação individual, nós podemos estar tão fechados quanto qualquer outra mentalidade. Então, o Espírito Santo, ele sabe como chegar a cada consciência, desde que esteja aberto. Então, para o Espírito Santo, não há graduação. Então, essa resistência, aparentemente, só poderia fazer sentido na ideia de que nós temos de resistências. O Espírito Santo, ele não está falando com o ego. O Espírito Santo não está trazendo o ego para o céu, que é o que a gente viu na aula passada, que muitas vezes muitos estudantes faz sem perceber que está fazendo isso, querendo salvar o seu ser ego. Então, para o Espírito Santo, como ele olha para a verdade, não para a ilusão, não faz sentido, Wagner, que haja resistências mais fortes para o Espírito Santo. Nós temos mais resistência, nós podemos ter mais resistências ou menos resistências. Então, a nossa disponibilidade pode ser maior ou menor. Assim pode fazer sentido, mas não quanto ao que recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sempre atuando entre o ego e o espírito, não é do ego, mas sempre a favor do espírito, ainda dentro da ilusão, por isso que não é do espírito, mas a favor do espírito. Então, basta nós nos voltarmos para o Espírito Santo, que toda a resistência cai por terra, assim como todas as coisas do ego. O que é resistência? É a forma do ego se proteger do reino de Deus. É a forma do ego se proteger para se auto-perpetuar.
Mas o Espírito Santo não está trabalhando na mente que está identificada com o ego. O Espírito Santo está trabalhando com a mente que decidiu-se pelo ego, mas que pode, a qualquer momento, decidir-se pela realidade de novo. E para isso, o Espírito Santo ele está no nível acima do ego. Então, o ego não tem como interferir. Então, o ego, sim, nas suas engenhosidades, ele coloca resistências diferentes, mas todas elas não são nada diante do Espírito Santo, porque não é na parte da mente identificada com o ego que o Espírito Santo atua. Ele atua na parte da mente que tem o poder de decisão. E esse poder de decisão, nós sempre estamos identificados com alguém, ou com algum sistema de pensamento, ou com o ego, ou com o Espírito Santo. Então, dentro do ego, o ego coloca que tem resistências maiores, mas isso é distração do ego para que não voltemos para a mente e saibamos que somos esses tomadores de decisão, que podemos, a qualquer momento, em qualquer situação, voltarmos ao Espírito Santo, que por reflexo de voltarmos a estar em unicidade com a nossa realidade, os milagres nos acompanham depois aqui para substituir o que o ego fez. E para isso, então, não há graduação. Não sei se fez sentido, Wagner. Faz sentido, sim. Muito obrigado. Certo. Então, deixa eu ver aqui, você tem mais alguma coisa sobre os milagres? A última frase, o milagre é uma lição de percepção total. Então, o que eu acabei de falar, o milagre, ele sempre é um reflexo, ou ele é um efeito natural do pensamento voltado ao Espírito Santo, porque é uma lição de percepção total. E só o Espírito Santo consegue perceber a totalidade, porque ele, por um lado, ele percebe, porque ele foi criado para nos acompanhar no sonho, mas, por outro lado, ele conhece porque ele está na mente de Deus e na mente do Cristo. Então, a percepção total, como ele diz aqui, ao incluir qualquer parte da totalidade da lição, tu incluíste o todo. E lá no início ele falou que a totalidade, ela sempre inclui a Deus. E aquilo que inclui a Deus não pode ser do ego, que é o oposto de Deus. Então, o ego então conhece a totalidade. O Espírito Santo, ele conhece a totalidade e ele, graças a essa totalidade, ele traz, então, traz aqui os reflexos da extensão do reino. Criação, condição do céu. Extensão do reino, condição do céu. Mas a cura da mente, aqui no sonho, o reflexo, então, da criação, é os milagres que são o efeito natural de quando um antigo acordo, uma projeção do ego que foi feito para separar, é olhada com a mente, com a visão curada. Quando é oferecido a cura, e isso acontece através do perdão. Então, isso eu tinha aqui para hoje, a extensão do reino. E, como eu disse, Jesus fala pouco do reino, porque é uma condição que só pode ser experienciada pela mente total, mas nós temos os reflexos disso aqui, através do perdão, através da paz, que a nossa mente consegue experienciar quando ela é devota ao Espírito Santo, quando a nossa escolha é pela cura. Como que isso acontece com o Espírito Santo? Não precisamos nos preocupar, só colocar em disponibilidade. Então, nós estamos aqui agora na interação.
Wagner até já fez aqui uma colocação, mas alguém gostaria de trazer a sua contribuição, seu pensamento? Ficou alguma dúvida sobre o que foi trazido hoje? Que a ideia central é nós aprendermos que nós não somos isso que o ego nos faz acreditar que nós somos, que é esse ser individual, mas que nem por isso nós devemos agora, como é que eu vou dizer, desprezar esse ser individual, e sim permitir que seja abençoado, porque é o nosso instrumento, o nosso meio de voltarmos à sanidade, de voltarmos a saber da nossa condição mental. Então, passa a ser o nosso instrumento de comunicação, ao qual nós realmente precisamos para voltarmos a estar cientes do nosso ser. E os milagres são os meios que comprovam a nós mesmos, como tomadores de decisão, que a culpa não tem lugar na mente. A culpa é efeito de uma imaginação falsa, de uma ideia que é impossível ser real, porque é impossível separar-se de Deus. E isso o Espírito Santo vai nos ensinando, e nós vamos aprendendo gradualmente, e com os pés bem firmados, para que não tenhamos medo da nossa realidade do ser. Então, e nesse sentido, o Espírito Santo sabe como ensinar, ou como chegar a cada parte, a cada fracionamento da mente. Basta a disponibilidade da mente em ouvi-lo. Se a mente já está disposta a ele, ela tem os benefícios dos milagres, e se quiser se opor ainda, o Espírito Santo aguarda pela mudança da mentalidade, porque ele só pode agir ou trazer os benefícios onde ele é bem-vindo, porque só existe uma vontade. Se a vontade ainda é separação, o Espírito Santo respeita e aguarda. Respeita no sentido de o Espírito Santo desconhece duas vontades. Então, ele sabe que essa é uma vontade falsa, que não é real, mas que quem acredita nela, para quem acredita, é real. Então, ele aguarda a mudança da mente, a mudança da nossa condição de voltarmos a querer a cura em nossa vida. Pessoal, alguém gostaria de trazer ainda uma contribuição a mais? O Wagner? Mais uma questão. Jesus disse que se perdoarmos uma pessoa completamente, é a mesma coisa que perdoar toda a criação. Não é isso? Então... Isso, por inclusão, desde que não tenhamos a ninguém que nós não perdoaríamos, desde que não tenhamos na mente uma exceção. Se nós o faríamos a qualquer um, mas é prático fazer apenas com um, o fizemos por todos, de fato. Ah, sim. A questão que me veio é se conseguirmos despertar o amor verdadeiro para apenas uma pessoa inicialmente, sem exclusão de demais, quer dizer a mesma coisa? Se nós perdoarmos a uma... se nós perdoarmos, cortou um pouquinho, se nós perdoarmos apenas uma pessoa, totalmente... Não, despertarmos o amor total, verdadeiro. Se nós despertarmos, despertar o amor é o amor de Deus, né? Se nós sentirmos o amor de Deus por uma pessoa, nós automaticamente estaremos sentindo esse mesmo amor por todas as pessoas. É nesse sentido, Wagner, a pergunta? Porque o amor individualista, o amor separador, isso não é amor, isso é o ego
barganhando de forma a querer substituir o reino de Deus. Assim como o perdão, de fato, Wagner, a uma pessoa, ele é dado a todos, porque o reino onde uma parte está o todo incluído, assim também o verdadeiro amor, se nós amarmos com o amor de Deus, estarmos cientes do amor de Deus a uma pessoa, nós amamos a toda a criação de Deus, a todos. Porque perceba, então, o quanto isso é um nível acima da individualidade, do conceito individual de amor. Então, o amor de Deus é impossível, dentro da consciência limitada, fragmentada, na consciência, estar ciente de todos os fragmentos de mente que há espalhado dentro da ilusão do sonho. É impossível estarmos cientes de todos. Mas se nós permitirmos sentir, ou seja, estender, o Espírito Santo estender o amor de Deus a uma pessoa verdadeiramente, conforme é o amor de Deus, sem limitação, nós estaremos amando a todos os fracionamentos, a todas as milhares e milhares e milhares de consciências que já estiveram, que estarão aqui no sonho, porque todas elas ainda fazem parte do mesmo ser. Então, amar a uma parte do ser, mas amar o amor de Deus, não o amor ego, não o amor individual, não o amor que o autoconceito acredita que seja amor, porque isso não é amor. Isso ainda é colocar limites no Cristo. Mas o amor tal como Deus o tem, que se estende o amor e se é este amor totalmente dado livremente, ciente de uma pessoa, desde que não tenha a ninguém a quem iria reter esse amor, desde que não tenha ninguém a quem, ou alguma situação a quem não estenderia esse amor, se não houver essa exceção, amar a um é amar o todo no amor de Deus. Porque Deus é imparcialidade. É impossível ser esse canal do amor de Deus, ou estender o amor de Deus a uma parte da filiação que não seja para toda a filiação. Foi o que a gente acabou de ver aqui no texto. Tudo o que os filhos de Deus fazem é para todos. Então, amar verdadeiramente no amor de Deus é totalmente abrangente a toda a filiação. É impossível haver uma exceção ou deixar alguém ou alguma coisa de fora desse amor, ou já não será mais o amor de Deus, já não será mais o amor extensão, o amor unicidade. Só que na consciência individual, só na condição de céu é que há condições de... Só no conhecimento é que é possível saber da totalidade. Dentro da percepção é impossível saber a totalidade. Mas, por isso que basta, sim, um verdadeiro permitir-se ser um com o amor de Deus. Então, isso tira, inclusive, o autoconceito de uma individualidade da nossa mente. Nós deixamos de ser uma individualidade para ser o amor de Deus. Era isso, Wagner? Era isso. Obrigado, Ingrid. Obrigada. Mas alguém gostaria de fazer aqui trazer um comentário, ou aproveitar esse momento de interação? Deixa eu ver aqui a Miriam, por favor. Ingrid, muito interessante quando você nos ensinou a perguntar quem é esse que está querendo, que não está sendo atendido nas orações, que está demorando a ver o retorno da minha oração, do meu pedido, da minha solicitação. Quem é esse que está acreditando no falso? Para mim, isso é o norteador de todo o curso. Sem
esse questionamento, nós podemos ficar anos e anos e anos estudando o curso e não fazendo nada do curso, não curando a mente, não voltando, não permitindo que a cura seja dada à mente. Então, e esse questionamento, ele é verdadeiro e ele vem com leveza, porque ele vem para libertar, não para aprisionar, porque o ser que está sofrendo e que se acha injustiçado é um ser que sofre. E é sutil, né, Ing? É muito sutil nas situações. Se o observador não estiver muito atento para perceber quem é esse que está questionando, que está querendo saber, né? Ou seja, está querendo que seja bom para mim, para esse mim. Quem é esse mim? O ego é bem ardiloso para esconder isso, porque não é o ego que aprende isso. Não é a parte identificada com o ego que vai dizer quem é esse mim. O ego vai dizer que nós somos esse ser separado. Então, sim, é preciso estar muito atento e uma mente treinada para ver isso. Sem treino, nós passamos batidos nisso, passamos despercebidos disso, e aí, aparentemente, não há ganho no curso, né? Obrigada, Ing. Obrigada por lembrar isso, Miriam. Mais alguém? Não? Bom, eu vou encerrando, então, aqui nossa gravação. Gratidão ao Espírito Santo por estar sempre intermediando a nosso favor e a favor do nosso verdadeiro ser e a favor de Deus.